Bom, esse é o meu projeto de graduação, né? A intenção era fazer uma análise exploratória e preditiva de textos de divulgação científica. Eu fiz sobre a orientação do professor Jesus, né? Mas vocês já sabem disso. E começando, eu sempre gosto de começar com essa frase, que é: vivemos uma sociedade intensamente dependente da ciência e tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. Isso também é mostrado nessas 3 pesquisas que eu vou mostrar aqui, que servem como uma introdução ao meu projeto. Essa aqui é do CGE, é um órgão ligado ao MCTIC, que mostra que em 2010, 15 e 19, segundo essa pesquisa, os brasileiros se diziam muito interessados, ou pelo menos interessados, em ciência e tecnologia. Mais da metade dos entrevistados, né? Só que, por outro lado, o conhecimento deles sobre ciência e tecnologia era bem precário, né? Por exemplo, nessa mesma pesquisa, 73% das pessoas disseram que antibióticos serviam para matar vírus, né? Que, na verdade, não servem, né? Eles também não souberam dizer nenhum nome de algum cientista brasileiro importante, também não souberam de uma instituição de pesquisa brasileira importante. Em uma outra pesquisa, né, essa pelo Datafolha, em parceria com o Instituto Questão de Ciência, eles perguntaram algumas frases para as pessoas para medir o grau de concordância delas. Né? Por exemplo, a frase "o ser humano e o chimpanzé vêm de uma espécie de origem comum", apenas 54% das pessoas concordaram. Então, 46% ou não sabem nada sobre a teoria da evolução ou simplesmente discordam. E também uma outra pesquisa, a terceira, que é a da Fiocruz, que analisou só a resposta de jovens, né, até 25 anos. Eles também se disseram bastante interessados em ciência e tecnologia, né, 67%. E nessa pesquisa, a grande maioria diz que quando se informa, né, sobre ciência e tecnologia, se informa ou por buscadores, né, como o Google, ou por mídias sociais, como o YouTube, Facebook, Instagram, etc. No caso de blogs, aqui marca apenas 15%, mas a maioria dos blogs também está presente, seja no Twitter, também tem podcast, está no Instagram, no Facebook, tem canal no YouTube, e também pode ser encontrado pelo Google. Né? Então, não é que apenas 15% visitam blogs, né? Que talvez 15% saibam que visitam blogs. Também na pesquisa do CGE, né, com a população inteira, a grande maioria das que buscam sobre ciência e tecnologia também buscam no Google, em buscadores, em mídias sociais, etc. Daí a importância dos blogs de divulgação científica. Né? Aqui só alguns exemplos, né? O Science Blogs Brasil e o Blogs Unicamp, que são 2 dos maiores blogs, conjuntos de blogs, né? Por exemplo, o Blogs Unicamp tem mais de 100 blogs de pesquisadores, né, professores, alunos, etc. Inclusive incorporaram o Science Blogs Brasil recentemente. O UFBC Divulga Ciência é o blog institucional da UFBC de divulgação científica, e o Guia dos Entusiastas da Ciência, que é o blog do qual eu participo desde 2018, e é o que eu usei como estudo de caso nesse trabalho. Né? Aí só conceituando algumas coisas, né, só para ficar claro para todo mundo. A divulgação científica é a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos, sejam veículos ou canais, para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo. Já um blog de divulgação científica, no caso de blogs, são websites feitos por opiniões, pensamentos ou experiências do autor. Em especial, blogs de divulgação científica costumam focar conteúdo em ciência e geralmente tem por trás um cientista ou um entusiasta da ciência. Né? Um outro termo importante é SEO, que é Search Engine Optimization, né? São otimizadores de motores de busca, que são um conjunto de estratégias que tornam o seu site, né, o seu blog, melhor ranqueado no Google, em buscadores, enfim. Aí conceituando análise exploratória, são procedimentos para analisar dados, técnicas para interpretar os resultados dos procedimentos, formas de planejar a reunião dos dados para tornar a análise mais fácil, mais precisa ou mais exata, e toda a maquinaria e os resultados da estatística que se aplicam à análise de dados.
Já a análise preditiva é um termo bem amplo, mas que basicamente descreve uma variedade de técnicas de estatística e análise usadas para prever eventos ou comportamentos futuros. Nesse caso, eu quero prever o número de visualizações que determinado texto vai ter em determinado tempo. Aí, só para citar rapidamente, alguns trabalhos mais parecidos com o que eu fiz, né? Eu não encontrei nada que usasse aprendizado de máquina e divulgação científica juntos, mas esses três aqui são os mais próximos disso, né? Esse primeiro analisou a blogosfera brasileira, né, o conjunto de blogs no Brasil até 2017. Então eles analisaram, por exemplo, de onde eram esses blogs, se eram de São Paulo, a maioria é de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, etc. Quanto tempo os blogs ficaram ativos, se durou 6 meses, 1 ano, quando tinha sido a última publicação do blog, qual era o tema do blog. Enfim, fizeram uma análise bem ampla de blogs de divulgação científica brasileiros. Já esses dois de baixo, esse aqui, o segundo, analisou vários blogs húngaros, tentando prever a quantidade de visualizações, só que isso não é focado em divulgação científica, né? Como eu falei, são só blogs gerais de vários temas, né? Já o terceiro também fez isso, né, em Bangladesh, só que essa análise levou mais em consideração o SEO, né? Eles testaram as visualizações de blogs de alunos que tinham ou não tinham aquelas otimizações de motores de busca. E partindo para os objetivos gerais, né, a minha intenção é mensurar a atratividade de texto de divulgação científica, utilizando o aprendizado de máquina, e a base de dados, né, que eu criei com as características desses textos, e também, a partir dessa base de dados, identificar quais características são mais relevantes para ter um maior número de visualizações. E como eu falei antes, né, como estudo de caso, eu usei o blog Guia dos Entusiastas da Ciência. Já como objetivos específicos, a primeira coisa é a criação de uma base de dados com características dos textos. Em seguida, a identificação de quais características tornam um texto mais atrativo. Então, a criação de modelo de predição para prever quantas visualizações um texto teria. E, por último, né, na verdade, em primeiro, é a criação de um corpus de texto de divulgação científica. Aqui está o método, dividido em 4 partes, 4 etapas. A primeira parte é da coleta dos dados e a criação da base. Em seguida, um pré-processamento, então a análise exploratória e, finalmente, a análise preditiva. Aí cada um deles se divide em algumas etapas intermediárias, que vou passar agora. A primeira coisa foi a criação do corpus, né? O corpus é um conjunto de documentos sobre um mesmo tema. Aqui eu coletei 155 textos publicados no blog entre junho de 2018 e outubro de 2020. No corpus tem cada um desses 155 textos contendo o título, em seguida o conteúdo e a autoria. O blog está aqui embaixo, caso alguém não conheça, queira visitar. Todos os textos foram tirados de lá. Aí nessa criação do corpus, né, nesses 155 textos, foram mais de 2.200 parágrafos de conteúdo, mais de 115 mil palavras no total, cerca de 400 stop words e um vocabulário de aproximadamente 14,6 mil palavras. Né? Isso, né, total de palavras são 115 mil, o vocabulário seriam palavras únicas, né, sem repetir. Aí para mostrar, né, deixar mais visual como funciona esse corpus, aqui está uma nuvem de palavras das 100 palavras mais utilizadas no blog. Então, pelo tamanho dá para ver quais são as mais utilizadas, né? Ciência, água, exemplo, tempo, luz, mundo, etc. Isso, como eu falei, tirando aquelas 400 stop words, né? Stop words seriam artigos, palavras sem muito significado, sem muita relevância, tipo muitos, os, as, etc. Em seguida, eu fiz a criação da base, né? Parte dos dados foram coletados manualmente e parte deles foram coletados utilizando o corpus, né? Com os coletados manualmente são o título de cada texto, que é textual, né? A data da publicação, que é uma data, a categoria e a área, que eu explico melhor depois, mas são atributos categóricos, né? O perfil de usuário sobre o qual o texto foi publicado,
se o título é representativo ou não. O que eu chamo de título representativo é se, pelo título do texto, é possível saber sobre o que o texto fala. Então, por exemplo, se for um texto com o nome de uma música no título, só que o tema não é sobre a música, né, o texto não é sobre a música, o título seria só para ser mais chamativo, o título representativo teria valor 0 para esse texto, né? Se for literalmente, o título for literalmente o que o texto diz, então teria valor 1. Aí mídia, que é também numérica, é a quantidade de imagens, vídeos, GIFs, etc., que tem no texto. Algumas outras características também que eu peguei é se o texto tem ou não uma introdução, né, um parágrafo ou mais introdutórios, se ele faz ou não uso de analogias, se ele tem ou não interação com o leitor e se ele explica ou não as siglas que ele usa, né? Porque segundo essa referência aqui, nesse guia de divulgação científica, essas 4 são recomendações desse guia e, por exemplo, pegando essas siglas aqui, eles dizem que o ideal é que você não suponha que as pessoas saibam do que você está falando. Então, assim, se tiver uma sigla no texto, o FABC, para a gente é super fácil, a gente sabe, né? Mas nem todo mundo vai olhar o FABC e vai saber o que significa. Então, teria que ter entre parênteses explicando o que é o FABC. Aí outras características, né? O SEO, que são aquelas técnicas de otimização de motores de busca que eu comentei. Aqui eu coloquei como uma variável binária, que pode ser 1 ou 0, né? 1, no caso, eu usei um plugin do WordPress, né, instalado no site, que avalia várias características de SEO de cada texto. Então, quando o texto é bom, quando a classificação desse plugin é boa, eu coloquei como 1. Quando é ok, que é mais ou menos, eu coloquei como 0. A quantidade de links internos em cada texto, né? Então, se o texto tem links para outros textos do próprio blog, quantidade de links externos, né, quantos links para fora do blog tem, e a complexidade dos textos, né, que eu classifiquei como 1, 2 e 3. Aí, no caso, a 1 seria textos mais simples, que qualquer um poderia entender. O 2 seria necessário um pouco mais de conhecimento científico, então talvez ensino médio ou começo de ensino superior, enquanto o 3 são os textos mais complexos, que aí demandam realmente um conhecimento mais específico de algum tema. E por último, das características manuais, foi o link direto para os textos e o número de visualizações, né, dado pelo plugin WP Statistics, que pega o número de visualizações dentro do WordPress, que é o Y do minha base de dados, né, o que eu quero descobrir, o que eu quero estimar. Aí só explicando melhor, né, as características categóricas, né, a área seria a área do conhecimento mesmo, então se o texto é sobre biologia, se é sobre física, se é sobre matemática, etc. Alguns textos poderiam se enquadrar em mais de uma área, né, por exemplo, biologia e medicina, mas aí nesses casos eu considerei a área que mais se encaixa. E a categoria, que é uma característica do próprio blog. No blog a gente divide os textos entre essas categorias, que diz respeito mais à abordagem dada no texto, né? Então, por exemplo, Ciência ao Redor são textos que partem de perguntas das pessoas, assim. Então, por exemplo, você pode beber água da chuva? Isso é Ciência ao Redor, porque a partir de uma pergunta a gente dá uma explicação científica sobre o tema. Aí, bom, isso está explicado melhor no relatório, né? Então, só passando rapidinho. O Você Diz Ciência fala sobre pseudociências e fake news envolvendo ciência. O ABC da Ciência fala sobre projetos ou pesquisas feitas na UFBC. O SciWatch aborda artigos específicos, então ele explica, né, com palavras mais amigáveis, né, mais didáticas, sobre artigos publicados em revistas científicas. O Ciência Pop fala sobre ciência partindo de algum elemento da cultura pop, como filmes, séries, etc. Profissão Cientista fala sobre a vida de algum cientista específico, o trabalho do cientista, ou sobre a carreira mesmo de cientista. E o que a ciência tem explica termos científicos mesmo, como o que é um artigo científico, né? O que é a síndrome do impostor, o que é, assim,
parte desse começo. Aí, a terceira parte foi a coleta de dados utilizando o PLN. Então, por meio de POS-tag, né, que é uma classificação de palavras, o algoritmo classifica elas como substantivos, verbos, numerais, advérbios, etc. Aqui eu peguei a proporção de cada um deles. Então, por exemplo, se um texto tem 1000 palavras e 500 são substantivos, essa característica aqui fica sendo 0,5, porque metade são de substantivos, né? E assim por diante, né? Aí, entidades nomeadas são nome de pessoas, organizações, etc. Enfim, isso porque é um jeito de pegar características da escrita do texto, né? Por exemplo, se ele tem uma proporção muito grande de numerais, se 20% das palavras são numerais, espera-se que talvez ele tenha a ver com matemática, que utilize muito número, e talvez utilizar muito número afaste as pessoas, não sei. Textos com menos numerais talvez atraiam mais pessoas. Ou também a proporção de adjetivos, por exemplo, né? Talvez textos com uma proporção maior de adjetivos sejam mais pessoais, assim, mais de opinião, enquanto com textos com proporções menores de adjetivos sejam mais impessoais, mais técnicos. E, enfim, peguei a proporção desses 9 aqui. Além disso, também, o número de palavras, que é também numérico. O número de parágrafos, também numérico. Se o texto tem ou não uma pergunta no título. O tamanho médio dos parágrafos, né? Então, se ele tem 5 parágrafos, cada um com 200 palavras, o tamanho médio aqui seria 200, né? O tamanho do título, né? Isso em caracteres, né? Não em palavras. E a quantidade de textos relacionados, né? Que, assim, no blog, cada texto tem 3 textos relacionados, que aparecem ao final da página. Então, alguns textos, principalmente os mais antigos, aparecem como relacionados em mais textos, né? O que mais aparece, se não me engano, aparece 17 vezes. Alguns mais recentes, como foram lançados muito recentes, aparecem em nenhum deles, né? Que são mais antigos. Então, a quantidade de textos que relacionam ele, aqui está uma forma gráfica, né, de ver. Cada vértice desse grafo é um texto, cada aresta é um relacionado. Então, é que aqui ficou meio pequeno, né, porque para conseguir mostrar tudo, mas lá no GitHub tem o arquivo em alta definição, dá para ver melhor. Mas aqui ainda dá para ver, por exemplo, esse texto aqui, ó, tem 3 arestas saindo dele, então são os 3 textos que ele relaciona. Ele relaciona esse aqui e esse amarelo aqui. E tem outras arestas entrando nos textos, né? Então esse aqui deve ser recente, porque não tem nenhuma aresta entrando nele, mas os mais antigos vão ter vários. Esse aqui, por exemplo, tem várias linhas entrando nele, várias arestas entrando nele. E também só a cor, eu modifiquei a cor só para também ficar mais visual, né? Então, por exemplo, o verde aqui é biologia, o amarelo é química, e o azul é medicina, se não me engano, enfim. E as arestas é a mesma coisa, né? Isso está explicado melhor também no relatório. Isso aqui é só mais um recurso visual para ver como funcionam os relacionados, né? Então, né, essas são as características que eu peguei de cada texto. Daí eu montei a base, né? Para criar a base, eu tirei o perfil do usuário e o link direto para os textos, né? A intenção de colocar esses dois no dataset, né, na planilha, é só para disponibilizar ela depois, né, que está no GitHub agora. Então, quem for lá no GitHub olhar a planilha consegue ver o link direto para o texto e o nome do perfil de quem escreveu o texto, né? Por lá consegue chegar no texto que eu coloquei aqui. Então, cada um desses atributos, né, tirando esses dois aqui que eu removi, faz parte do meu conjunto de hipóteses, né, que são características que podem ou não tornar um texto mais atrativo para os leitores, né. Então, seguindo, o pré-processamento, né, a primeira coisa, eu tinha pegado a data de publicação dos textos, né, eu modifiquei para dias desde a publicação, utilizando como referência o dia 1º de novembro de 2020, isso porque essa data aqui foi a data que eu peguei o número de visualizações, né? Então
o número de visualizações que está na planilha é o número de visualizações que os textos tinham nessa data. Então, eu peguei essa data aqui, subtraí a data de publicação, né? Essa foi a quantidade de dias desde a publicação. Então, tem textos que foram publicados há mais de 800 dias, tem textos, eu acho que o menor foi publicado há 2 dias antes de eu pegar. Aí, uma segunda coisa foi a alteração daqueles atributos categoria e área, utilizando o one-hot encoding. Esse one-hot encoding, ele transforma atributos categóricos em atributos binários. Então, o que acontece? No caso da área, melhor, no caso da categoria, tinham 8 categorias possíveis. Então, tinha a coluna categoria, que poderia ter 8 nomes possíveis para cada texto. O que esse one-hot encoding faz é transformar, em vez de uma coluna com 8 possibilidades, ele transforma em 8 colunas, cada uma com esse nome, né? Categoria profissão cientista, categoria você diz ciência, categoria ABC da ciência, assim por diante. Então, os textos que eram da categoria profissão cientista vão aparecer como 1 nessa coluna, os que não eram vão aparecer como 0. A mesma coisa para os outros, né? E a mesma coisa para a área, né? Então, vai ter uma área biologia, área química, área física, etc. Os textos que eram de biologia nessa coluna vão ter 1, os que não eram vão ter 0, e a mesma coisa para os outros. Isso porque alguns algoritmos de aprendizado de máquina não trabalham bem com variáveis categóricas, por isso eu transformo elas em binárias aqui. E também porque facilita na hora de comparar. E continuando, a próxima coisa que eu fiz foi a retirada de 10 outliers, né? Aqui nesse box plot da esquerda dá para ver os outliers, né? Tem um texto aqui com mais de 12 mil visualizações, né? Está completamente fora dos outros aqui da grande maioria. Então, para isso eu usei o box plot, né? Como eu falei. O funcionamento do box plot é que aqui eu separei por complexidade, né? Mas para fazer a retirada eu utilizei todos em um só. Como ele faz, né? Primeiro ele divide todos os dados em 4 quartis, né? Quartil 1, 2, 3 e 4, sendo que o primeiro quartil utilizaria os 25% textos com menos visualizações, o segundo dos 25 ao 50, o terceiro dos 50 ao 75 e o quarto dos 75 ao 100, né? Aí aqui, esse risco no meio é a mediana. Daqui para cima, ele teria aqui é o quartil, aqui é o quartil, a divisão entre o terceiro e o quarto quartil. E aqui eu pego o IQR, que seria a amplitude interquartil, o que essa amplitude mede aqui o corte do terceiro para o quarto quartil e do primeiro para o segundo. Ele pega essa medida, multiplica por 1,5 e soma aqui em cima. Isso seria o que é considerado dentro do escopo, né, que não é outlier. Tudo que estaria acima desse valor seria considerado outlier, né? Como eu disse, né, para fazer a retirada de outliers, eu utilizei os dados juntos. Por isso, na verdade, essa linha aqui, para todos os textos juntos, estaria nessa linha pontilhada vermelha, que dá mais ou menos 1.700, o limite superior. Tudo que está acima desses 1.700 foi considerado outlier. Então, aqui na esquerda estão os textos ainda com outliers, na direita estão os textos sem outliers, né, sem os dados discrepantes, e também aqui também já dá para aproveitar para ver como é a distribuição dos textos por complexidade, né? Aí aqui, por exemplo, os textos com complexidade 2 tem uma mediana um pouco superior à complexidade 1 e que tem um pouco superior à complexidade 3, né? Então, textos mais complexos tendem a ser menos vistos, os mais simples um pouco mais, e os médios são os que melhor têm visualizações. Além disso, eu também retirei 7 categorias, né, 7 atributos da base de dados. Isso porque esses 7 aqui, né, a categoria ABC da ciência, você diz ciência, astronomia, etc. aqui, tem mais de 95% dos valores zero. Então, por exemplo, textos da área atualidades, se não me engano, eram apenas 3. Então, são 3 textos que teriam 1 nessa categoria, né? São 3 textos sobre atualidades,
e 152 que não são sobre atualidades, né? Então não dá para comparar a média desses 3 com os outros 152, sabe? É diferença muito grande para qualquer comparação. Em seguida, eu criei outros 3, outros 2, né? Fora essa base de dados que eu já tinha, eu criei outras 2, uma delas reescalada e uma normalizada. A reescala é utilizando essa fórmula aqui, que pode parecer um pouco complexa, mas basicamente o que ela faz é pegar o maior valor de cada coluna, considerar como 1, o menor valor considera como 0, e todos os valores intermediários ele arranja proporcionalmente, né? Então aqui, por exemplo, número de palavras, esse texto aqui tinha 345 palavras. No min-max scalar, né, o máximo de palavras seria o 1 aqui, então talvez sejam 2.000, por exemplo. O mínimo de palavras seria talvez 200, não sei. Então 345 foi reescalado entre 0 e 1 para 0,077. Aqui no número de parágrafos, né, esse texto tem 9, então provavelmente o texto com mais parágrafos tem muito mais, o texto com menos parágrafos tem muito menos, tem um pouquinho menos, né? Então ele foi escalado como 0,075. E assim por diante. Já o Standard Scalar, o que ele faz é pegar a média de cada coluna, ele pega um valor, né, de um texto, pega a média da coluna inteira e divide pelo desvio padrão. Então, textos abaixo da média vão ficar com um valor pequeno, né, um valor menor que 0. Textos acima da média vão ficar com um valor maior do que 0. Aí, dependendo do desvio padrão, né, se for muito menor, vai ficar com -2, -3, -4, assim por diante. Se for muito maior, vai ficar com 1, 2, 3, etc. Esse texto aqui tá bem pequeno, né, não está tão distante da média, por isso ficou com esse valor. Se o texto tiver exatamente a média, aí ficaria 0. Né? Aqui está a tabela de correlação entre os atributos, né? Também não dá para ver bem aqui, ficou pequeno, mas no relatório e no GitHub tem a imagem em alta resolução. Só algumas coisas, os mais correlacionados, né, os atributos mais correlacionados, o número de dias desde a publicação e o número de referências. A correlação foi bem alta, né, o que já era de se esperar. Né? Textos antigos aparecem mais vezes como relacionados. O número de dias e o número de visualizações também, a correlação é bem alta, que também já era de se esperar, né, já que quanto mais dias se passam, mais visualizações o texto tende a ter. O número de parágrafos e o número de palavras, também a correlação foi alta, que se esperaria também. O número de entidades nomeadas e o número de substantivos também tem uma correlação alta, já que é comum, já que entidades nomeadas também são substantivos. Né? Número de verbos, número de substantivos, por outro lado, teve uma correlação bem baixa. E o número de advérbios e o número de substantivos também uma correlação bem baixa, uma correlação negativa. Aliás, uma correlação alta, só que negativa, né? Que também já é de se esperar, porque se um texto tem 90% de substantivos, sobram só 10% para os outros, né? Então, quanto maior um, menor tem que ser o outro, né? Aí, começando a análise exploratória, né? A primeira coisa que eu fiz foi mostrar nesse gráfico os atributos numéricos. Então, cada um desses atributos numéricos, eu fiz a correlação deles com o número de visualizações. Esse foi um jeito que eu encontrei de mostrar quanto eles influenciam no número de visualizações. Né? Então, por exemplo, o número de dias é o que tem a correlação mais alta com o número de visualizações, né? Acima de 0,5. É o número de referências, o número de verbos também, correlação bem positiva. Já correlações negativas, tem o número de palavras, o tamanho médio dos parágrafos, o número de adposições e o número de entidades nomeadas. Que também é meio de se esperar. Né? Textos com parágrafos muito grandes tendem a ter menos visualizações, com muitas palavras também, enquanto textos que aparecem como referenciados em muitos textos tendem a ter mais visualizações, textos publicados há mais tempo também tendem a ter mais visualizações. E essas categorias aqui do meio considerei pouco ou quase nada relevantes, porque a correlação ficou entre menos 0,1 e 0,1, que ficou bem baixa. Né? Já isso para os atributos binários, né? Aliás, para os atributos numéricos. Né?
Já para os atributos binários, o que eu fiz foi mostrar a média do número de visualizações de cada um. Então, por exemplo, para textos sobre física, né, a área física, os textos que eram sobre física têm, em média, 690 visualizações, enquanto os que não eram sobre física têm, em média, 470. Então, também já indica já é um indicativo de que textos sobre física tendem a ter mais visualizações. Né? Outros positivos também foram se o título do texto tem uma pergunta, se faz uso de analogias, etc. O azul seria se o texto tem a característica, o vermelho se não tem. Já nos negativos, tem aqui, por exemplo, a área de história. Textos sobre história tem em média 287, enquanto que textos que não são sobre história têm em média 520. Então, talvez as pessoas não se interessem tanto, né, por texto sobre história, ou texto sobre biologia, ou sobre a profissão de cientista, né, sobre a vida de cientistas, ou sobre artigos, etc. Esses são os mais relevantes, né, mas outros aqui no meio, a diferença foi muito baixa para considerar qualquer coisa. Né? Por exemplo, interação, textos com interação tiveram 502 de média, textos sem interação tiveram 482. A diferença é muito pequena para considerar alguma coisa. Então, eu considerei como relevantes os que tinham pelo menos 20% a mais de um do que do outro. Né? Aí, continuando, partindo para análise preditiva, como eu falei, né, eu tenho 3 bases de dados, que é a base de dados original, com os números como vieram mesmo, o reescalado, que é esse min-max, que é aquele que reescala os valores entre 0 e 1, e o standard scaler, que é aquele que normaliza os dados. Né? Tirando aqueles 7, no total eram 45 atributos, né, 45 características, tirando aqueles 7 que tinham um valor muito alto de zeros, né, uma quantidade muito alta de zeros, sobraram 38 atributos. Aí no total também eu utilizei o método PCA para redução de dimensionalidade. Então, o 38 seria a base de dados original. Aí eu reduzi para 37, fiz uma outra base, reduzi para 36, fiz uma outra base, para 35, 34 e assim por diante, né? Fiz no total, foram 111 bases, né? Cada uma dessas 3, com entre 2 e 38 atributos, né? E utilizei 5 métodos de regressão utilizando o Grid Search. Né? O Grid Search é um método que, para cada método de regressão, tem um conjunto de características que você pode setar, né, que você pode escolher, que influenciam no desempenho do método. O Grid Search, eu testo vários números, né, várias características, e ele retorna o que melhor performou, né, o que deu o melhor resultado. Aí isso fica um pouco mais claro mais para frente. Né. Aqui só uma explicação rápida do PCA. Se, por exemplo, um texto tivesse um conjunto de dados tivesse 2 dimensões, né, só que o x e o y, esse aqui é o que o PCA faria. Ele vê em qual dimensão, ele plota, né, uma linha onde tem a maior variação de dados, né, onde, por exemplo, aqui até aqui tem a maior variação. Daí ele transforma esse plano, né, esse que tem 2 dimensões, em uma única dimensão, passando esses dados para essa linha. Né. Isso, nesse gráfico aqui, tem para 2 dimensões. Né. No caso, tinha 38, então não tem como representar em uma imagem, não tem como mostrar. Fica só na imaginação mesmo. Aí os métodos que eu utilizei, né, foi o Random Forest Regressor, o SVM Regressor com kernel linear, a regressão linear, a Multilayer Perceptron Regressor, o K-Vizinhos Regressor, né, esses 5. Cada um deles tem essas características aqui que eu comentei. Então, por exemplo, o Random Forest, ele tem a opção de você escolher quantas árvores você quer colocar nele. Então, eu coloquei entre 10, 50, 100, 200, 300, e o número de amostras nos nossos folhas entre 5, 10, 15 e 20. Aí eu rodei aquele Grid Search, ele testou para 10 e 5, 10 e 15, 10 e 20, 5 e 5, 50 e 5, 50 e 10, 50 e 15, 50 e 20, enfim, ele combinou cada um desses caras com esses aqui, e testou o Random Forest para cada um deles, retornando o que deu o melhor resultado, e foi esse que eu usei para fazer a predição. Aí para os outros tem essas outras características aqui, mas, enfim,
Todos esses métodos são bem estabelecidos, né? Então eu não vou me alongar muito explicando eles, só vou mostrar um exemplinho bem simples de cada um, para ficar claro, para quem não saiba. E também é importante falar a complexidade computacional do algoritmo total é que, sim, o tempo que levou Random Forest foi absurdamente maior do que todos os outros juntos somados. Aí, Random Forest tem complexidade n quadrado, sendo que o n é o número de textos, o v é o número de variáveis, o número de atributos, e o n é o número de árvores que eu selecionei. Aí, partindo para cada um dos métodos, né? O Random Forest Regressor é basicamente uma árvore de regressão simples. Então, para cada um desses vértices aqui, ele começa. Ele faz uma pergunta, por exemplo, analogias maior que meio, então ele vem para cá. É menor que meio, então ele vem para cá. E assim por diante, né? Aí até chegar numa folha e fazer a predição. Isso, como é Random Forest, ele usa várias dessas árvores, e aí ele tira a média da predição de cada uma delas. Isso ajuda em cada uma dessas árvores ele usa características diferentes, né? Por isso, quando ele tira a média, isso ajuda a diminuir o erro que cada árvore teria sozinha. O SVR, ele traça um hiperplano, separando os textos, né, as amostras. Aqui, que eu falei também, tem só 2 dimensões, né, porque para 38 não teria como mostrar. Ele tenta maximizar essa fronteira, essa linha aqui, essa distância entre a linha vermelha e a linha preta, e estimar quanto um texto teria com base no x e y, onde ele estaria posicionado aqui em relação a essa linha branca, essa linha vermelha. A regressão linear utiliza o método dos mínimos quadrados, então ele tenta traçar uma linha que se ajuste melhor aos dados, de forma a diminuir o quadrado da distância entre os dados e essa linha que ele traçou. Já a MLP, que é a Multilayer Perceptron, aqui está só com uma camada, mas como mostrei aqui, eu utilizei entre 100, 150, 200, 250 e 300 camadas. Para simplificar, só está mostrando uma aqui. O que ele faz é pegar a entrada, utilizar um peso para cada uma, e a cada camada ele vai refinando a predição até que sai uma predição aqui. Para o KNN, vizinhos mais próximos, né, dependendo do número de vizinhos que eu selecionei, isso também é outra coisa aqui, que eu testei com 1, 3, 5, 15, 25, etc., vizinhos. Aí ele, quando entra um dado novo, por exemplo, esse vermelho aqui, ele vê os N vizinhos mais próximos, que no caso desse ponto vermelho aqui, seriam esses 3, né? Aí ele pega a média do número de visualizações desses 3. Então, assim que ele faz a predição com a NN. Para avaliar cada um desses métodos, eu usei 2 medidas, né? Uma delas foi o erro médio, que utiliza essa fórmula aqui. Parece meio complexo, mas o que ele faz basicamente é pegar o que ele predizeu, né, do número de visualizações, menos o valor real, esse módulo, e dividir pelo valor real. Então, se ele acertou na mosca, né, se ele não errou, vai dar 0 de erro. Se ele colocou o dobro, né, teria 2 aqui. Aí ele vai somando esse erro e depois tira a média de todos eles. Né. Já o R2 score, também chamado de coeficiente de determinação, ele seria, por exemplo, é mais fácil mostrar com gráfico, né? O R2 score, esse aqui, digamos que o azul aqui seja um conjunto de dados, né? Então ele está espalhado assim. Essa linha laranja seria a predição. Se essa linha laranja for simplesmente a média de todos os dados, então o R2 score daria 0.0, porque ele só jogou a média, né? Essa é a referência. Qualquer linha laranja um pouco melhor, tipo se essa linha laranja aqui subisse um pouquinho aqui no meio, ele teria um valor de R2 maior que 0.0, porque ele seria melhor, estaria ajustado melhor ao conjunto de dados em azul. Uma coisa também que é bom deixar claro é que tanto o erro médio quanto o R2 score podem parecer meio redundantes, mas não são, né? Que nem nesse caso aqui,
Como eu falei, a linha laranja é simplesmente uma média de todos os dados. Então, o R2 score desse cara aqui seria 0. Já o erro médio, como a quantidade aqui, o y é bem pequeno, o erro médio daria só 10%. Então, o erro médio foi bem baixo, mas o R2 score foi péssimo, né? Não ajudou em nada. Então, a intenção é ter sempre um R2 score alto, o mais alto possível, com o menor erro médio possível. Aí, partindo agora para os resultados, a primeira coisa, né, o resultado mais gráfico, mais claro de se mostrar, é aqui o número de visualizações no eixo Y, o número de dias desde a publicação no eixo X, e o número de perguntas, né, aliás, se o título tem ou não uma pergunta, aqui no colorido. Né. Os laranjas são os textos que têm uma pergunta no título, os azuis são os textos que não têm uma pergunta no título. Aí aqui, por esse gráfico, né, fica bem claro que textos publicados há mais tempo tendem a ter um número maior de visualizações e que textos com perguntas no título também tendem a ter um número bem maior de visualizações. Né. Isso cresce ainda mais com a passagem do tempo. Aí, pegando daquelas 38 características, né, o que eu tirei de positivo e negativo são essas. Então, positivas seriam um número maior de dias desde a publicação, número maior de referências, né, número maior de quantas vezes o texto é referenciado, proporção maior de verbos, textos sobre física também tendem a ter mais visualizações, textos que têm perguntas no título, textos que fazem uso de analogias e textos naquela categoria o que a ciência tem, que é a categoria onde explicamos conceitos científicos. Já como negativos, seria um número maior de palavras, um número maior, o tamanho maior, né, dos parágrafos, um número maior de adposições de entidades nomeadas, textos sobre história e biologia, e a categoria SciWatch e profissão cientista. Né? A SciWatch é onde explicamos artigos, e a profissão cientista é onde falamos sobre a vida e a profissão de cientista. Já na análise preditiva, esse aqui são os 5 algoritmos aplicados a cada uma das bases de dados. Né? No eixo X tem o PCA, que eu falei, a redução de dimensionalidade. Né? Então aqui está o completo, com 38 atributos, aí 37, 36, 35, assim por diante até 2. Então nisso, para o dataset completo, né, para a base de dados completa, sem reescala e sem normalização, o que teve o maior R2 score foi um pouco mais de 0,35, foi a regressão linear. Outra coisa que dá para ver bem é que o KNN foi bem ruim para esse cara, porque o KNN é um algoritmo que é bem afetado por números grandes. Então, assim, mesmo que todos os atributos binários fossem iguais no texto X e no texto Y, se o texto X tem um atributo grande, tipo o número de dias, muito diferente desse texto Y, ele não seria classificado igual a ele. Ele seria levado para um outro lugar, porque a distância entre eles é muito grande. Né? Enfim. E já o erro médio, teve o menor erro médio, foi o SVM com kernel linear. Já a regressão linear, o erro foi um pouco maior, só que foi o que teve o melhor R2 score. Aqui tá, isso é em porcentagem, né? Então o erro foi bem grande mesmo. O 1 aqui indica 100%. Então, se um texto tem 100 visualizações, ele prediz como se tivesse 200. Isso porque é um erro médio. Né? Olhando melhor os dados, dá para ver que na predição, textos que tinham muito poucas visualizações, por exemplo, 50, na predição foi dado 200, por exemplo. Por isso o erro dele foi 300%, sabe? Por isso que na média o erro deu grande, mas para texto com mais visualizações ele passa bem próximo, tipo 800, ele prediz 900, coisa bem próxima assim. Já para o min-max scaler, né, aquele que reescala os valores entre 0 e 1, o desempenho foi um pouco melhor, chegou a quase 0,4 de R2. O erro chegou a ficar quase em 100%, né, que ainda é grande, mas é bem menor do que o outro. Também quem saiu melhor foi a regressão linear. Já
No caso anterior, o algoritmo que saía pior era o KNN, por causa daquela distância muito grande, né, que ele é muito afetado por distâncias. Nesse aqui, como a distância de todos foi diminuída entre 0 e 1, né, de todos os atributos foi diminuída entre 0 e 1, o KNN, que é a linha laranja, foi bem melhor. Já o SVR, que é um algoritmo que depende dessas distâncias, foi bem próximo de 0, né, foi até abaixo de 0, então ele fica péssimo com distâncias pequenas. Para os dados normalizados, também quem saiu melhor ainda foi a regressão linear, chegando a quase 0,35. Já os dois aqui, tanto o KNN quanto o SVR, não foram mais afetados, né? Ainda que os valores sejam pequenos, o SVR não foi tão ruim e o KNN foi bem melhor do que no original. O erro também, o menor, foi da regressão linear, próximo dos 100%. Né? Então o erro continua alto, mas o R2 score melhorou um pouco. Aí, como considerações finais, a minha intenção, né, desde o começo, era auxiliar divulgadores científicos, né, dando caminhos, tipo, quais características deveriam ser mais levadas em consideração na hora de escrever um texto de divulgação científica. Eu acredito que eu consegui encontrar essas características. Além disso, né, como eu mencionei antes, foi bem difícil encontrar algum trabalho que utilizasse aprendizado de máquina junto com divulgação científica, né, ou fizesse uma análise exploratória assim, dos textos mesmo, não dos blogs, mas dos textos de divulgação científica. Então, eu espero que esse TCC ajude a incentivar trabalhos futuros nessa área. Como eu falei também, né, eu conseguia o objetivo inicial, que era encontrar as características positivas e negativas, né, que ajudassem ou atrapalhassem a aumentar o número de visualizações. Já na predição, o melhor resultado foi de 0,4 com a regressão linear, com um erro médio de 103%. O erro ainda foi bem grande, foi menor do que quando eu comecei a fazer o projeto, mas esse foi o mínimo que eu consegui chegar. Ainda assim, ele é possível fazer a predição, ainda que não seja perfeito, né, é possível sim fazer a predição do número de visualizações. E finalizado o trabalho, há algumas limitações que eu também preciso comentar, é que, como eu disse, eu utilizei um blog, né, que eu tenho acesso, como estudo de caso. Então, todas essas conclusões, né, todos os resultados, não necessariamente são válidos para qualquer blog, né, para qualquer outra aplicação. Então, mais um motivo para incentivar trabalhos futuros, né, talvez utilizando mais dados, né, mais textos de mais blogs, os resultados seriam um pouco muito diferentes. Talvez o uso de perguntas no título nem seja tão relevante assim, né? Precisariam de mais dados e de blogs diferentes para ver isso. Aqui algumas referências, né, as mais importantes. E é isso, eu agradeço a presença de todos. E se alguém tiver alguma coisa a dizer, estou aqui. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Bom, então, passando agora para a segunda etapa, né, desta avaliação, eu gostaria de agradecer os dois professores avaliadores, né, a professora Paula e o professor Alexandre. Então, não tem uma ordem, talvez o professor ou professora mais distante do centro do CMCC, né, que é a professora Paula. Obrigado, professora, pela sua avaliação. Estamos aqui abertos à sua avaliação. Obrigado. Jesus, muito obrigada pelo convite. Marcelo, obrigada por indicar meu nome. É de verdade um grande prazer estar aqui neste momento aí que o Marcelo está concluindo a graduação dele, estudando o nosso blog como... usando, né, o nosso blog como objeto de estudo. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui nesse momento. Acho que eu até gostaria de falar um pouquinho sobre a contribuição do Marcelo para o blog, né? O Marcelo é uma pessoa fundamental para o sucesso que o blog tem hoje, né? O Marcelo implementou o blog, era um projeto de várias pessoas, né? Nós somos
hoje, Marcelo sabe melhor os números que eu, né? Com certeza. Mas nós temos hoje, começou mais ou menos com uns 10 professores e uns 10 alunos, mais ou menos, né? Marcelo vai saber histórico, ele sabe tudo decor, ele guarda os números, né? Eu não tenho essa capacidade. A minha Winchester, Marcelão, é muito antiga. Inclusive chama Winchester ainda, não chama HD. Então, começou com esse desejo, a gente não sabia exatamente quando fazer, e aí quando o Marcelo se candidatou à vaga de bolsista, foi um grande achado, e ele que fez funcionar, e foi ele que implementou tudo, e implementou tanto o site quanto as redes sociais, e hoje nós temos um grande alcance, e eu diria que boa parte é culpa do Marcelo. Então, é muito interessante ver que ele usou essa experiência e todo esse trabalho que tanto ele quanto outros colegas implementaram para analisar e tentar a gente pensar em como melhorar, inclusive, o alcance, tornar a conversa, o discurso mais adequado, né? E isso é uma coisa que eu gostaria, inclusive, de reforçar. As pessoas que contribuem para o blog também estão em formação como divulgadores científicos, né? Nenhum de nós que faz parte hoje do blog tem grande experiência com divulgação científica, né? A nossa formação como divulgadores científicos tem se dado na prática. Escrevi um texto, bota lá. E parece que o pessoal não curtiu muito, ninguém acessa. Ou não, puxa vida, esse texto teve mais impacto. E alguns dos professores, inclusive, sempre muito preocupados. Qual seria... Como que eu melhoro minha escrita? Como que eu cativo mais as pessoas? Então, um projeto como esse faz a gente refletir sobre a nossa prática como divulgadores também e aperfeiçoar nossas técnicas, né? Então, isso é bem interessante, vai ser super útil essa análise no nosso grupo como um todo. Eu fiz alguns comentários no documento e alguns comentários aqui ao longo da apresentação, conforme eu fui assistindo a apresentação do Marcelo. Não vou me estender, que eu quero ser bem rapidinha, mas eu falo muito. Então, me desculpem se me corta, Jesus, por favor, fica à vontade de falar. Paula, tá bom, já falou demais. Já falei demais, inclusive. Bom, gostei muito tanto do texto quanto da apresentação. Na apresentação, o Marcelo sempre consegue ser mais didático do que no texto, né? Embora ele seja um grande escritor de divulgação científica, os textos dele sempre têm bastante audiência, o pessoal gosta muito dos textos que ele produz. As apresentações dele, eu acho que são até melhores do que os textos, então eu acho que começar a fazer vídeo com o Marcelo, ao invés de texto também. Estou descobrindo os talentos do Marcelo ainda, depois de quase 3 anos que a gente se conhece aí. Bom, no texto, Marcelo, tem alguns palpites lá de professora de metodologia, né? Você escreve bem, mas tem uns parágrafos com uma linha só, eu acho por causa da sua análise. Você fala, parágrafo tem que ser curto, mas parágrafo com uma sentença só também é sacanagem, né? Então, eu acho que os parágrafos têm que ter mais do que uma sentença, mas são coisas bem pouquinhas que eu anotei aqui, posso te falar depois, mas é coisa boba, tá? E tem uma mania do Marcelo, que ele é muito humilde em alguns casos, né? Então, por exemplo, no resumo, a gente fica super empolgado conforme ele vai descrevendo o que foi feito, todas as técnicas que foram utilizadas e tal, e aí no final ele põe um monte de aspecto negativo, né? Possui limitações como um número pequeno de textos, todos vindo do mesmo blog, pode enviesar os resultados. Eu começaria ao contrário, né, Marcelão? Pega e fala, olha, apesar de vir de um único blog e tal, nós conseguimos prever isso, aquilo, outro. Poxa vida, é um trabalho super interessante, muito bem feito, e todo trabalho científico, quando a gente é muito cuidadoso, a gente quer deixar muito claro as limitações. Né? Tanto que às vezes a gente vem a público falar das limitações do trabalho científico e o público fala, nossa, mas será que dá para confiar? Ai, meu Deus, mas fizeram com uma cobaia X, fizeram com uma cobaia Y, não testaram um grupo de... Porque a gente quer deixar bem claro as limitações daquele teste. Agora, na vacina da Covid, aí todo mundo fala, ai, mas o teste, quantas pessoas...
gente, para! Isso não te interessa também. Às vezes a gente quer ser muito detalhista com as nossas limitações, e aqui não é para o público leigo, né? Aqui é para um público bem especializado, na verdade. Podemos deixar claras as limitações sem comprometer a qualidade do trabalho. Mas às vezes fica com um tom meio pessimista, né? Marcelo é muito pé no chão, né? Então, não sei, também vale a pena vender um pouco o peixinho, né? Aí tem uma questão sobre citações aqui no comecinho do texto, quando a citação tem mais do que 3 linhas, é considerada citação longa. Então, uma citação longa, se você entrar na BNT, é num outro formato que a gente tem que colocar, mas isso é uma bobagem, tá? E essa referência do Fausto aqui antes, do CIO, que você fala aqui no final do 2.2, faltou um pouco de escrever um pouco mais. Na sua apresentação você explicou o que Fausto e Etial aí encontraram, né, nessa análise mais quantitativa. Mas aqui, senti falta de falar um pouco, que é um dos poucos trabalhos mais, que tem mais relação, né, com o seu trabalho, né. Então, eu senti um pouquinho de falta nisso, de você contar um pouco mais. Na apresentação, depois você contou. Uhum. Né, o que foi que eles fizeram, e os achados deles. Então, eu senti um pouco de falta disso no texto, mas como você já contou, não vou nem ficar te apertando, né? Uhum. Eu não sei nem como fazer as perguntas, porque umas eu marquei aqui no texto. Nuvem de palavras, achei uma fofura, né? Já tinha te falado sobre isso, que eu achei muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui sobre as suas categorias. Você colocou as áreas científicas, né? Assim, biologia, química, física e tal. E você colocou algumas que têm uma característica um pouco mais interdisciplinar, né? Como as ciências, como atualidades e tecnologia, né? Tem esse aspecto que é mais transversal às áreas, né? Uhum. Mas uma delas, especificamente, atualidades, me deixou um pouco... me remeteu a pensar numa outra coisa, na verdade. Se, na sua análise, você tivesse tirado atualidades e tivesse usado isso como É que em cada área a gente fala de um jeito, né? Aqui acho que vocês chamam de atributos, ou na química a gente fala descritor, sei lá, não sei se é o que é mais adequado, tá? E aí você me corrige, porque cada um fala de um jeito mesmo e tudo bem, tá? Tanto faz. Mas aí se você pega a ideia do que eu quero dizer, que eu não sei nem se é variável, se é atributo, descritor, que é a palavra certa, tá? Uhum. Mas se a atualidade, se você conseguisse classificar cada texto com relação ao fato daquele tema estar sendo debatido na mídia, por exemplo. Né? Uhum. Então, por exemplo, os textos sobre coronavírus. Tá super na moda, infelizmente. Né? Qual que é a correlação? Então, por exemplo, eu fizer um texto agora sobre, sei lá, outros aspectos que não estão muito na mídia. Certo? Então, aí você daria 0 ou 1. Tá na mídia ou não tá? Certo? Será que classificar como aquele tema estar na mídia ou não, ele tem maior impacto? Não sei, é que eu não considerei nada de mídia, porque isso é meio relativo, né? Sim. Como um texto foi publicado há 800 dias, como que eu consideraria sabe? Ele pode ter ficado na mídia há 800 dias, mas hoje em dia não está mais. Não, hoje em dia não, na época. Se quando o texto foi lançado, era algum tema que era quente, por exemplo. Né? Mas aí tem um monte de texto que a gente publicou sem ser quente. Mas, por exemplo, saiu um Nobel de Química e a gente já colou um texto do Nobel de Química. Né? Então, correlaciona com uma atualidade. Será que as pessoas estão interessadas nessas... Tirando o coronavírus, porque aí é diferente, né? Atinge muitas pessoas, né? Mas temas que a gente conseguiu lançar ao mesmo tempo ou não. Ao invés de chamar... sei lá, porque o que você cadastrou como sendo atualidades? Isso é a área do texto. Eram alguns textos que não necessariamente se encaixavam em nenhuma das outras áreas, mas que a gente publicou. Por exemplo, tem aquele texto acho que o Paca escreveu sobre o LGBT com a pandemia.
Ah, sabe? sim. Não era necessariamente biologia, também não era necessariamente Psicologia ou... medicina, então, aí tinha muito mais a ver com a atualidade, não tinha uma área específica da ciência sobre o que ele falava, sabe? Uhum. Tá. Mas isso de se tá na mídia ou não, eu pensei em utilizar até o número de buscas no Google por cada termo. Só Isso é que, então, não dá, porque o que eu vi, ele considera entre 0 e 1. Então, tipo, por exemplo, se fosse um texto sobre petróleo, você procura a palavra petróleo, ele considera entre 0 e 1. A data que essa palavra foi mais procurada seria 1, e a data que foi menos procurada seria 0. Só que como eu compararia o petróleo, do texto do petróleo, com o, sei lá, o coronavírus do texto de coronavírus, sabe? Não tem um número de buscas realmente, tem só, tipo, em quais períodos foi mais buscado, quais períodos foi menos buscado, e isso daí, tem um dado escalonado já, né? e aí não dá para comparar de um com o outro, porque o 1 e o 0 de um é diferente do 1 e o 0 de outro, sabe? Se tivesse um valor exato de quantas buscas teve por aquele termo, daria para considerar para cada texto um termo e ver quantas buscas teve para aquele termo. Como não tem, não... E também porque, assim, é que eu falei, o petróleo estava em alta na época que teve o derramamento do petróleo lá no Nordeste. Hoje em dia não está mais. Não. Só que o número de visualizações eu somo de todo o período, desde a publicação até hoje em dia. Então, tipo, qual eu consideraria? Tá na mídia ou não? Se é 800 dias, ele ficou na mídia só por 8 dias, é só 1% do tempo, sabe? Como que eu não consegui um jeito de estimar isso de estar na mídia ou não, se está em alta o tema ou não. Por isso que eu não considerei. Teria que fazer uma série de outras hipóteses, como as hipóteses que você traçou aqui, né? Se no momento que foi lançado estava ou não, se era um tema ou não, e lembrar disso, né? Seria, de qualquer forma, talvez uma análise tão subjetiva também, né? Então, tá. Mas aí, quando eu vi a palavra atualidade, eu falei, putz, será que isso a gente correlacionava, né? Então, talvez fosse uma análise temporal, sabe quantas visualizações teve por dia, mas não tem no WordPress não tem esse dado, né, por dia. Aí não teria como, se tivesse, até daria para correlacionar, né, o número de visualizações, né, a curva, o número de visualizações com o número de buscas no Google, né? Aí, tipo, nos dias que teve o máximo de buscas no Google, talvez o número de visualizações do texto estaria no máximo também. Aí daria para correlacionar, mas como não tem no WordPress, não tem como comparar, e ficou... Olha aí, que ideia de aplicativo, hein, WordPress. Não? Talvez, né? Não sei. Porque às vezes, dependendo do nosso público, isso é até uma outra pergunta que eu marquei aqui, depois eu faço, é importante ou não estar correlacionado com o que está na moda, né? E a gente tem que definir melhor nosso público, talvez. Né? Porque, por exemplo, olhando o relatório do Google Search Console, uma coisa que eu pego, por exemplo, que aparece muito nos resultados do Google no blog, é bioluminescência, porque tem aquele texto sobre vagalumes. Então, tipo, essa é uma coisa que não está em alta. Mas, por algum motivo, o nosso blog aparece, quando procuram por bioluminescência, aquele texto aparece, tipo, super nos primeiros, assim. Por algum motivo, não sei. Talvez não tenha muito na mídia nada sobre isso, então justamente alguém quer saber, é o primeiro que aparece. Pode ser. Justamente quando não está na mídia. Preencher lacunas, né? Nada que não, tudo, a gente só fala de assunto que não aparece na mídia. É uma estratégia, né? Sim. Meu texto sobre o paradoxo de Simpson também aparece bastante, porque não tem quase nada escrito na internet, não é um assunto da mídia, assim. É uma forma de preencher lacunas, de qualquer forma, né? A questão dos outliers, isso é uma outra coisa que eu não sei exatamente como lidar com eles, né? Esses outliers são todos que têm, assim, um número elevadíssimo de visualizações, né? E então, assim, na verdade, é um comportamento não esperado, mas é um comportamento
não normal, né? Não comum, mas é um comportamento desejável. A gente gostaria que não fossem outliers, que fossem as médias, né? Mas então, por que eu tirei esses 10? Porque a minha intenção é analisar os textos em si, assim, o conteúdo, a forma como eles são escritos, características dos textos. Esses caras, esse que atingiu 12 mil, ele não atingiu 12 mil necessariamente por causa das características do texto, sabe? Não é? E Tem era outros justamente a textos que podem pergunta. ser extremamente parecidos com ele, assim, tipo, ter o mesmo número de mídias, a mesma proporção de palavras, mesma quantidade de palavras, tipo, super parecido, na mesma categoria, mesma área, e não atingiram 12 mil, porque esse Qual que cara é que o de atingiu 12 12 mil mil aí? Você lembra? é o do... é a da resenha do Menino que Descobriu o Vento. Ah, Então, não foi pelo texto em si, sabe? Esse aqui provavelmente foi porque o tema estava em alta, é todo um aí a gente contexto, né? começou a ter muito mais visualizações nesse texto, e ele viralizou. Ele começou a ser muito acessado. A autora escreveu vários outros, né? Que tiveram. É uma autora de sucesso, diria, no blog, né? Eu diria que resenhas fazem muito sucesso, porque tem essa do Menino Vento, tem outras duas que também estão super com um número bem alto de visualizações. Olha lá. Aí, mais uma categoria. Uhum. Surgiu aí, hein, Marcelo? Entendi. Tá. Bom, aí se a gente tem outros textos bem parecidos, mas que tem um desempenho diferente, né? Não faz sentido mesmo considerar na análise, porque não vai ser nenhum dado e realmente o número de visualizações é complicado. Aí você pegou o número de visualizações cru. Sim. Independente da data, né? Será que valeria a pena uma análise dividindo o número de visualizações pelo tempo, ou pelo menos uma análise hierárquica, em que você classifica, esse que é um grupo que foi publicado há 9 meses, esse há 7 meses, esses entre, né, no intervalo entre 5 e 6 meses, valeria a pena, ou você acha que é bobagem? Eu pensei em fazer isso, em dividir o número de visualizações pelo número de dias, só que o que acontece? Geralmente, no dia que sai, a gente publica nas redes sociais e o dia, assim, os primeiros dias são os que têm o maior número de visualizações. Então, textos muito recentes, se eu pegasse o número de dias, né, e dividisse pelo, aliás, o número de visualizações e dividisse pelo número de dias, daria um valor super alto. Isso Enquanto que podia. textos antigos, textos publicados há 800 dias, daria um valor super baixo, sabe? E não é por causa do dia, né? É só porque nos primeiros dias é que eles têm maior atenção das pessoas, né? Tem até um outro aspecto, né, Marcelão? Quando a gente lançava texto antigamente, tinha um número menor de seguidores nas redes, né? Também. E agora a gente tem um número bem maior, número de fiéis maior, né? Uhum. Então é mais. Realmente a gente consegue divulgar mais cada texto que sai, né? Sim. Puxa vida, mas é difícil lidar com esse número, né? E tem a questão do TBT também, que você não falou nada. Eu imaginei que você fosse usar esses dados do TBT aí. Não, porque como eu falei, eu considerei o total de visualizações, né? Não por Incluindo o período. TBT. Considerei o total desde quando foi publicado. Então, se fosse uma análise por tempo mesmo, aí daria para ver a influência do TBT, por exemplo, ou a influência de se quando lança que tem mais visualização, ou sei lá. Mas como eu considerei o total, aí ele fica diluído no meio disso tudo, né? Tá. Deixa eu ver se eu vou olhar aqui no texto, depois eu falo algumas coisas que eu marquei aqui na apresentação. Eu acho que só tem mais um comentáriozinho aqui. Tem uns comentários só para mim, para a gente levar para o grupo, melhorar certos aspectos, eu acho que dá. Pode mandar essa apresentação lá, se quiser. Fofinho. E eu tô gravando também, então depois eu vou ver se eu coloco no YouTube, aí dá para compartilhar. Eu tinha marcado aqui uma coisa do CEO aqui, mas você já explicou na sua apresentação. Então não, deixa quieto. Aqui, na figura 12. Que legenda pobre, hein, Marcelo? Qual que é a 12? Eu não... Comparação. Você fazendo a comparação das diferentes técnicas de predição, né? Da regressão, com
PCA, o mean error, assim, né? São aqueles gráficos bem interessantes que, na verdade, na sua apresentação, você explorou um pouco mais. E aí eu entendi um pouco melhor essa questão do erro, né? Até em função que a sua propriedade-alvo é a visualização, né? Que tem essa oscilação natural aí com o tempo. Então, é essa variável que eu acho que a gente precisava... A variável não, né? Como é que chama? A propriedade-alvo, né? O Y, né, talvez. Isso, com química, cada hora a gente põe um nome nesse negócio. Então, essa propriedade que a gente quer prever, né, que é difícil, ela mesmo não é uma propriedade fácil de medir, né? Então, esse erro de 100% aí, quando a gente analisa esses dados com mais carinho, não é um erro assim terrível. A gente vê a tendência, né? Acho que as metodologias são bem adequadas para prever o número de visualizações. Mesmo que o erro seja 100%, acho que você está na escala certa quando você pega os textos mais antigos, né? Sim. Então, talvez fazer um recorte mais próximo, né? É que eles ficaram bem ruins em prever números pequenos, né? Números Então. grandes foi bem melhor. Só como o pequeno ficou ruim e eu peguei a média do erro, talvez algum outro método seria melhor. Mas talvez a gente tivesse ter tirado os dados mais recentes, né? Sei lá, você pegou até os textos publicados até novembro, talvez pegar os textos publicados até outubro. Não, então, se não me engano, eu peguei os textos publicados até outubro, mas o número de visualizações foi de novembro, aliás. Até 1º de outubro, aí o número de visualizações até 1º de novembro. Tá, então, talvez ainda é um intervalo muito pequeno, próximo ainda, né? Mas tudo bem, eu acho que aí você vai... Esse é o limite do seu erro, né? Se você diminuir um pouquinho isso, se você passar para tempos mais anteriores, né? Textos publicados mais antigamente, esse erro só vai tender a cair, né? Por essa análise, né? Esse é o erro máximo que você pode ter na sua curva, né? Por outro lado, se a gente ficar muito no passado, o número de visualizações é menor naturalmente, porque a gente tinha justamente esse impacto menor na mídia, né? Então... Quanto à sua apresentação, deixa eu mais marcado algumas coisinhas que eu já fui perguntando. No slide 6, por exemplo, é muito interessante que as pessoas acham que a vacina é algo importante, né? As pessoas acham que é interessante. Fiquei feliz com esse dado que você levantou. Pelo menos até antes de ter a vacina para a Covid, todo mundo achava que a vacina era uma coisa boa. Agora eu não sei mais. Isso foi em 2019, né? Mês 5. Ah, puxa, agora a vacina não é a coisa mais importante. Entendi, tudo bem. Tem que ver de novo, né? Se fizesse dado de novo, eu não sei o que dá. Vai cair lá para os 50% também, né? Infelizmente. Eu fiquei muito curiosa para saber como esse PLN aí classifica as palavras entre verbo e substantivo. Você sabe dizer? Ou... Não, você tem que saber, né? Eu não sei explicar bem detalhado, mas... Ele tem um dicionário com as coisas classificadas pelo dicionário, provavelmente, né? É bem grande, tipo... eu uso uma biblioteca do Python, né? Eu tenho um dicionário de uns 600 mega, ele procura cada palavra e ele tem a classificação de cada palavra. Então, porque eu fico pensando, conjugação verbal, os verbos são todos conjugados, né? E aí, como que ele sabe que é verbo aquilo? Se não me engano, o erro, aliás, a taxa de acerto dessa base é de 95%. Então, quando eu até testei para algumas palavras, só para ver como funcionava, assim, teve um caso só que eu peguei de erro, palavras, qual que era? Sua. Tipo, sua não sei o que, alguma coisa suor, assim. Né, ele considerou como suor. Então, esse foi um erro, porque ele considerou como verbo e não era um verbo. Mas a taxa de acerto é de 95%. Né? Ótimo. Não, tá ótimo. E de qualquer forma, o que eu analiso é a proporção. Né? Então, mesmo que erre um pouquinho, não vai alterar tanto a proporção, porque são muitas palavras, né? Então... depois você fala da proporção entre essas coisas. Eu fiquei pensando, bom, a boa parte dos verbos que a gente usa são verbos transitivos, então tem que ter um sujeito, verbo, mais o... Como é que chama que vem depois do verbo? Objeto, né? Sim. Aí, então, o sujeito é um substantivo, o objeto também geralmente é um substantivo. Então, tem que ser a proporção de 1/3, tem que ser mais ou menos de verbo, né? Mais ou menos, né? Sei lá. Eu estava dando ali 60% essa relação, não sei, né?
Mas e uma coisa que também é curioso é quando a gente faz uma escrita científica, geralmente a gente desencoraja as pessoas a usarem adjetivos, né? Não, é uma escrita científica, tem que ser o mais objetivo possível, tem que comparar dados, maior, menor, não é, ai, que maravilhoso, que sensacional, né? Já na escrita da divulgação científica, isso eu ficava curiosa, será que vale a pena adjetivar um pouco mais nosso texto, Marcelo? Não foi tão relevante. Essa foi uma das que a correlação com o número de visualizações foi bem baixa. Pequena, né? O que teve uma correlação positiva foi o número de substantivos e negativo de adposições e entidades nomeadas, né? Então, tipo, que tem muito nome próprio, muito nome de organização, nome de pessoa, talvez as pessoas percam um pouco o interesse, né? Uhum. Mas verbos foi positivo, já adjetivos, cadê a DJ? Advérbio tá ali no meio, Adjetivos foi um pouquinho positivo, mas não chegou nem a 0,1. É importante, né? Uhum. Bom, marquei um monte de coisa, mas... quando você passa por aquele o quê? Eu não entendo a minha letra, gente. One hot encoding, é isso? Sim. É one hot de hot mesmo? Sim. Ou ou hit? Hot. Hot mesmo. Hot, tá bom. Encoding. Você passa a usar as categorias de maneira diferente, né? Então, sim, o texto ou era de biologia, ou era de... Ele passa a ser, né? 0 ou 1, aí você pega e faz essa classificação agora binária, né? Isso. Mas, assim, um texto agora poderia não ser só de biologia, né? Ele poderia ser 0 para tudo, 1 para biologia e 1 para química, por exemplo. Sim. Poderia, mas como eu falei, eu usei a área que mais se encaixava. Uhum. Então, se tem uma principal biologia, mas fala um pouquinho de medicina, eu considerei só biologia, porque é a área geral, sabe? Principal, né? Até a tag onde está, se a pessoa procurar no blog por biologia, ela vai encontrar o texto. Então, eu considerei só... Isso é mais uma curiosidade, né? Porque na UFABC a gente fica tanto preocupado com a interdisciplinaridade, ver quanto que isso é interessante ou não. E eu fiquei curiosa, será que a gente consegue refletir no nosso texto alguma interdisciplinaridade? Será que a gente seria capaz de... Isso é importante na hora de atrair a pessoa para ler um texto? Né? Não ser tão disciplinar, ser um pouco mais fazer conexões entre áreas? Sim, talvez daria, mas aí teria que analisar cada texto e ver em quais áreas ele poderia se encaixar, né? E se é de fato interdisciplinar ou não, né? Não dá uma... parece que fala de medicina também, mas tangencia longe, assim, né? Bem... mais uma curiosidade, né? Talvez seja mais um atributo. Quando você fala que um dos atributos mais importantes aí é a física, isso pode dar um pouco... Eu não sei dizer se é o texto que está mais adequado, que é mais chamativo, mais interessante, ou se é o nosso público, o público que a gente atinge, tem mais interesse em física, né? Então... eu não sei dizer, porque a gente não sabe o nosso público, e essa é uma questão que eu ia te colocar. A gente não conhece tanto o nosso público, tanto que nossos escritores escrevem para todo mundo, né? Por isso foi das limitações. Aí seria importante ver se outros blogs, talvez em outros blogs, história tenha muita visualização e física quase nada, né? Teria que ver... Teriam que ser blogs que teriam essa dinâmica, tipo os blogs da Unicamp, por exemplo, né? Sim, sim. E teriam que ter vários temas, porque geralmente um blog é de um tema mais focado, né? Uhum. Tá. E aí, assim, você acha que daria pra gente... uma última pergunta, já não tem umas outras coisas aqui, mas já falei demais. Não. Mas duas coisas só, duas coisinhas. Você acha que daria pra gente, estendendo esse trabalho, claro, né? Tentar fazer uma correlação dessas visualizações com a adesão desses textos nas redes sociais, por exemplo, com o impacto, com número de curtidas, compartilhamentos, etc, né? Como é que chama? Não é afinidade, como é que chama? Ai, gente, hoje eu tô com a cabeça péssima. No Instagram que usa aquele... bom, sei lá, uma dessas coisas desses indicadores que a gente tem nas redes, né?
Então, com o Facebook daria, com o Twitter, como a gente faz por meio de thread, aí teria que talvez escolher, assim, o texto e a publicação não cabem em um único tweet, então a gente publicar encadeado, né? Teria que ver talvez de pegar de toda a thread o tweet que teve mais visualizações, teve mais compartilhamentos, ou eu não sei, teria que ver como trataria no caso do Twitter, né? No Instagram daria, sim. Porque aí é uma dessas mídias a gente vê como melhorar, inclusive nas mídias aí, nas diferentes redes, né? Só teria que ver também que a gente tem duas, né? Tem o normal, a publicação normal e o TBT depois. Se somaria, como é que... Mas dá para estudar, sim. Dá para até fazer talvez mais C nisso. Não sei. Se alguém se interessasse. Seria tão bom, né? E é uma outra coisinha, a última coisa, a gente tem alguns manuais de divulgação científica, né? O pessoal da Unicamp, por exemplo, vive dando treinamento, a gente mesmo aqui no FABC dá alguns cursos e tal, né? Dando dicas que ajudam na divulgação científica. Você chegou a olhar de novo esses manuais, essas dicas, com base no seu estudo? Para verificar se as dicas que os caras dão, pelo menos para o nosso blog, faz sentido? Sim, alguns deles foi até... algumas das características eu peguei especificamente por causa do treinamento do Blogs do Unicamp. E essas 4 aqui eu tirei desse guia aqui, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Tipo, que eles recomendam, né? Tipo, ter um parágrafo introdutório, não ir direto para o tema, para situar o leitor, né, sobre o que vai falar e tal. Utilizar analogias para explicar melhor, ter interação com o leitor, aquilo que eu falei de explicar siglas, enfim. Ou evitar siglas, né? Só usar quando necessário e aquelas siglas mais legais, né? Como é o caso de NASA, que você até citou no trabalho, né? Que, tipo, como eu considerei como 1 ou 0 os textos que explicam as siglas ou não explicam as siglas, se tivesse NASA escrito, só que sem estar explicado, teria que considerar 0. Só que a NASA é muito mais conhecida pela sigla NASA do que... Eu nem sei o que significa NASA. Eu nem sei falar também, teria que pesquisar. Deve ser National alguma coisa, certo? Aerospace, sei lá o quê, mas sei lá. Tanto faz, porque o que interessa é NASA, né? Então, tipo, os textos que tinham palavras assim, siglas assim, que não explicavam, eu considerei como 1, mesmo assim, porque NASA é muito mais conhecido como NASA do que como o significado da sigla. Só as que realmente deveriam estar explicadas e não estavam, aí eu considerei como 0. Tá. Legal. Bom, Marcelão, assim, eu estou mais acostumada a pensar nessas estratégias de machine learning quando a gente tem uma propriedade-alvo, né? Por exemplo, eu quero ver um fármaco interagindo com uma molécula, com uma enzima, ou eu quero planejar um novo material, então ele tem que ter capacidade de absorver mais radiação solar, sei lá. E aqui a propriedade-alvo, que é a visualização, é uma propriedade bastante etérea, né? E a composição de um texto também, né? Então você conseguiu, eu acho, alinhar essas estratégias de machine learning com o nosso alvo, né? Que é atingir mais pessoas, né? Então, a gente começar a pensar em como elaborar esses textos de forma até maior adesão, a atingir um público maior e tal, né? Então, gostei bastante do trabalho, da arguição, vou ficar bem quietinho, já falei demais, né? Obrigada de novo a vocês, Jesus e Marcelo, pelo convite. Eu que agradeço. Aí. Obrigado, professora Paula. Fiz aqui as anotações. No final da arguição, eu vou fazer também alguns breves comentários. Então, passo agora a palavra para o professor Alexandre, novamente agradecendo pelo aceite na avaliação. Obrigado. Eu que agradeço, Jesus, você e o Marcelo pelo convite. É um prazer poder participar, principalmente nesse assunto, né, que eu venho, né, começando a trabalhar agora nessa parte, né, de processamento de linguagem natural. Então, assim, eu fiquei muito interessado quando comecei a ler esse trabalho. Uma das coisas que eu queria comentar, assim, inicialmente, o Marcelo, realmente, o que a professora Paula falou, ele é muito didático, né, na apresentação, realmente, ele
várias dúvidas, né? Ele explicou ali, né? Ficou uma apresentação um pouco longa, mas você foi muito didático, né? É quase que impossível não entender o que você fez pela sua explicação, pela sua apresentação de hoje. Porém, no texto, é um trabalho pioneiro, Marcelo. Você está começando, você está abrindo um trabalho. Pensa o seguinte, isso aí é um documento que tem que servir de base para outros que vão vir, quer dizer, certamente é um trabalho muito interessante, tenho certeza que outras pessoas vão se interessar em trabalhar com isso. E seria interessante que tivesse, assim, mais bem documentado, no sentido de explicar mesmo como você fez. Eu acho que assim, o texto está muito bom, pequenos erros. O que eu achei falta é, por exemplo, quando você cita lá os 5 algoritmos que você usou, você só citou, você não explica nenhum deles, né? Na apresentação você explicou, mas lá você não explica nenhum deles. Então, pensa o seguinte, aquele cálculo do erro, várias coisas que você foi assim explicando, né, durante a sua apresentação, seria legal no texto isso estar explicado. Uma coisa que a professora Paula comentou que, não sei se pelo texto, acho que você comenta alguma coisa, mas eu não sabia que você que tinha desenvolvido esse blog, né? Eu vi que você tinha uma participação, mas, então, acho que isso também, talvez, assim, por você já conhecer tão bem, talvez na hora de passar para o papel, às vezes a gente acha que não precisa comentar isso, talvez por já saber demais. Mas você tem que pensar o seguinte, quando alguém pegar isso, que não tiver o seu conhecimento, né, vai ter dificuldade, baseado apenas no seu documento, entendeu? Então, eu acho que isso daí valeria a pena explorar um pouco mais. O texto, assim, você escreve bem, né, a gente quase não encontra erros, é questão de explicar mais, de detalhar mais. Sim. Não é que está ruim, está muito resumido, mas está numa sequência muito boa, está bom de ler, é um texto assim, nossa, eu gostei muito de ler o seu texto, entendeu? Eu só queria, pensando num usuário, numa nova, né, numa pessoa que não conheça tanto, seria interessante ter mais detalhes. E, além de ser um trabalho pioneiro, acho que outra coisa que dificulta é que você comentou a questão de não ter trabalhos relacionados. Eu acho que, realmente, isso é uma dificuldade muito grande. Você fazer do zero algo, né, é complicadíssimo, né? Então, assim, acho que está de parabéns que você fez. Achei muito interessante. Outra coisa que eu gostei, que assim, foi a primeira vez que eu vi, assim, né, tudo bem, participei de poucas bancas, mas assim, você criar um GitHub, sabe? Isso foi muito legal. Tá lá público que você fez, a gente poder conferir. Eu acho que isso, de certa forma, acrescenta para a sua monografia, né? Então, na verdade, você produziu 2 documentos, vamos dizer assim, né? Tem a monografia e tem o GitHub. Então, né, é interessante isso que você fez. Agora, assim, o que mais me pegou no seu texto e, assim, na sua apresentação, que eu fiquei preocupado, é o seguinte, você desenvolveu. Você falou ali, você escreveu e você falou que a maior parte dos dados ali você coletou manualmente. Essa parte eu não entendi. No sentido assim, eu não sei, eu nunca desenvolvi um blog, eu não tenho ideia como que um blog é construído, como que essas notícias são armazenadas. E isso está num banco de dados? Como que está isso? Não, então, como eu participo do grupo há bastante tempo, todo final de mês eu pego todos esses dados e coloco uma planilha para mostrar para o grupo, né? Quantas visualizações teve, lá tem tudo isso anotado, né? A data de publicação, o título, quem escreveu. Então, tudo isso aqui eu meio que já tinha pronto antes mesmo de começar o trabalho. Só tive o trabalho de... Mas isso daí, como que está estruturado isso lá no blog? Isso não está numa base? Por que você tem que fazer isso manualmente? Isso que eu não entendi. E na pior das hipóteses, vamos imaginar o seguinte, não está num banco de dados, eu não tenho acesso, é uma página web. Você consegue pegar. Eu estava vendo, as URLs estão todas abertas, pô. Você faz um parse aí para baixar isso brincando. Então, eu poderia fazer um crawler, só que o que acontece? Todas as coisas que eu pegaria com crawler, eu já tinha
porque, como eu falei, eu fazia todo mês, eu já tinha a planilha pronta. As coisas que não daria para pegar com Crawler, por exemplo, se o texto tem ou não introdução, isso é muito subjetivo, não tem como eu fazer um algoritmo que defina. Talvez se eu fizesse não sei, um caminhos para tentar ver o que tem e o que não tem introdução, não sei. Não, isso é uma coisa, mas eu falo assim, pegar o que está público ali, não seria complicado você fazer, entendeu? Pegar Não, o mas o que está título, público pegar... eu já tinha anotado, antes disso, Mas bem antes. então, mas pensa o seguinte, Marcelo, se você tivesse feito um algoritmo para isso, depois era só executar novamente esse algoritmo, ele é atualizado, entendeu? Isso aí fica dependendo eternamente de você ficar atualizando isso manualmente, sabe? E seria muito simples você ter feito isso, né? E talvez, por você ter acesso, eu não sei como que isso está estruturado lá internamente, talvez seria mais simples ainda você pegar isso, né? Mas eu entendi, você já tinha e, né? Agora, por exemplo, o número de visualizações, ele não fica público, né? Quem está lendo a matéria, a notícia, isso não fica visível, né? Não. Tá. Porque eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, hoje você tem, o que você fez, por exemplo, você fez uma baita de uma classificação, você criou um corpus aí. Essas informações que você classificou, isso seria complicado, por exemplo, eu vi lá, não tem a área no blog. Tem a categoria, mas não tem a área. Você classificou. Seria complicado isso passar a ter no blog, por exemplo? Então, não tem exatamente a área, mas tem tags. Então, se a pessoa clicar numa tag biologia, todos os textos que são sobre biologia vão aparecer. Não, tudo bem, mas eu falo assim, ó, você fez uma classificação. Sim. Não seria interessante agora todo esse trabalho que você teve, né? A experiência que você tem. Daqui a pouco você não está ali mais. Isso daí ficar registrado ali, entendeu? E ficar até público, né? Por exemplo, a área. Seria interessante. A minha pergunta é assim, seria complicado adicionar essa informação no blog? Que nem eu falei, tem as tags, então essa informação meio que já está lá. Mas A não é a diferença. área, né? Não, sim, é a área, sim. Oi? É a área mesmo. Deixa eu abrir uma aqui. Não, eu só vi categoria lá, tags e autores. Então, as tags têm as áreas. Quer ver? Se você abrir um texto, lá no final tem a área a qual o texto pertence. Deixa eu pegar um. Então, essa questão da área já tinha... Sim, aquelas áreas já estavam pré-definidas, então. Você apenas... A única coisa que eu fiz é considerar uma só para cada texto. Então, tem alguns textos que esse aqui, por exemplo, talvez tenha biologia e química. Eu procurei por química, mas esse aqui talvez tenha biologia e química. Como ele é muito mais voltado à química, eu considerei no trabalho só química. Onde que aparece a área que você falou? Lá no final. Química. Mas é a tag lá em cima, né? Sim, exatamente. Mas são coisas distintas, né? Olha a quantidade de tags que você tem e a quantidade de áreas que você definiu. São coisas diferentes. Entendeu? Eu só estou querendo dizer assim, Marcelo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, você fez um baita de um trabalho manual, uma coisa riquíssima, que eu até pensei, assim, uma sugestão que eu te daria, assim, esse corpus depois, tornar isso público, por exemplo, no Kaggle, ou em algum lugar, sabe? Para que outras pessoas pudessem usar. Imagina o seguinte, o que você fez é dificílimo de fazer, é trabalhoso de fazer, mas aí é o seguinte, além de repente, ter um corpus, né, que alguém vai lá e baixa e usa, eu fiquei pensando o seguinte, no próprio blog, algumas dessas classificações que você fez, sei lá, complexidade, sei lá, algumas coisas que você colocou ali, talvez seria interessante estar público para o leitor, entendeu? Por isso que a minha pergunta se seria complicado, como você, pelo jeito, participou do desenvolvimento, o quão complicado seria adicionar esse tipo de coisa, entendeu? Não sei nem se é de interesse do pessoal, mas assim,
Seria complicado fazer esse tipo de coisa, assim, como está estruturado o blog? Então, o que dá para fazer é como tags. Eu poderia talvez criar uma página aqui por áreas, aí eu colocar só as tags das áreas. Então a pessoa poderia vir aqui, tipo, apareceria aqui biologia, aqui química, aqui física, aí clicando nesse link aqui no menu, ele conseguiria ir só direto para a página da área. Não, Isso daria para fazer. Então, tá, mas eu perguntou, por exemplo, assim, a complexidade lá, você definiu a complexidade 1, 2, 3 lá. Deixar essa informação pública aí, por exemplo. Poderia fazer do mesmo jeito. Deixar aqui complexidade 1, complexidade 2, complexidade 3. Aí clicando nele, a pessoa iria só para os textos que tem a complexidade que ela escolheu. Daria para fazer, não é difícil não. Ó, naquela figura 3, aquela do grafo, poderia... Acho que tem na apresentação, essa daí. Então, essa daí, no texto, seria legal, você, na legenda, você colocou, seria legal ter uma legenda, entendeu? Você colocou no... Aqui na apresentação, você diz? Não, aí também, mas eu falo assim, lá no texto seria interessante você criar uma legenda, colocar as cores e colocar o que é cada uma das cores, entendeu? Você descreveu lá no título da figura. Seria legal ter a legenda mesmo, entendeu? Ficaria até bonitinho. Ah, né? Sim, legenda aqui na imagem mesmo, tá? Isso. Sim. Então, principalmente no texto, entendeu? Você não colocou. Tá descrito lá, né? Você citou todos lá direitinho, cor e tal. Mas ao invés de ficar escrevendo lá, é uma chatice ficar lendo isso, é uma legenda, né? Fica bonitinho e tal. Outra coisa que eu vi aí, eu usaria um outro atributo aí, que seria o tamanho do vértice. Por exemplo, o grau do vértice, entendeu? O tamanho do vértice ele poderia ficar de acordo com o grau, ou com o grau de entrada, de saída, não sei, sabe? Mas o tamanho do vértice, é tipo você falou assim, esse daqui recebeu muito, você foi lá, assim, e a aresta não dá para ver muito, quer dizer, tem que ter né? Você já conhece bem os dados, mas se o vértice tivesse grande, eu bato o olho e já sei onde chamou a atenção, entendeu? Eu acho que eu particularmente gosto, além das cores aí, para saber qual é a área. Tá? Você falou lá, só uma coisa no seu texto lá, você começa no início, você fala 155 textos, na conclusão você cita 145, depois é bom corrigir lá. Foram tirados 10 outliers, né? Oi? Eu retirei 10 outliers, como eu disse. Na coleta eu coletei 155, só que os 10 outliers foram desconsiderados em toda a análise. Então, assim, eu não sei se eu prestei atenção, mas na conclusão, a hora que você fala lá, que analisou X textos, eu não sei se está escrito desse jeito, então. Mas depois só dá uma olhada lá, eu não sei se foi vacilo meu. No corpus continuam 155, só para fazer análise. Esse trabalho possui algumas limitações. Na análise foram utilizados 145 textos, o que é um número pequeno. Então, assim, acho que não está falando dos 10, entendeu? Sim. Acho que seria 155. Então, aqui na análise preditiva e na análise exploratória eu utilizei só 145. Então deixa claro que é só... Tá. Aquele número ali, é só uma curiosidade mesmo, lá no blog, quando tem aquela questão lá de compartilhe, esse número de compartilhamentos, você registra isso? Não dá para ver. Se ele clicar ali, você não registra esse clique? Não dá para ver. Porque eu fiquei pensando assim, que seria interessante, né, saber se o cara compartilhou, né? Ele leu, quer dizer, ele compartilhou qual mídia, né, qual rede social que ele usou, né, qual que ele mais usa, né? Até para divulgar isso depois, porque eu fiquei pensando assim, vocês comentaram assim, você atual, tem algumas pessoas que são muito lidas, né? O pessoal lê muito texto dessas pessoas, mas eu fico pensando assim, talvez essas pessoas tenham um trabalho em redes sociais aí maior do que outras, né? Então, não que o texto... porque, assim, eu acho que isso tem tantos fatores envolvidos nisso para um texto ser lido, né?
Então, talvez quem faça uso melhor das redes sociais, que divulgue mais, ou que, não sei. Aí eu fiquei pensando nessa questão na hora de compartilhar, e é uma coisa que eu gostaria de saber. Será que ele compartilha? Isso é um ponto. E outro, a hora que ele vai compartilhar, qual dessas 8 ele usa, né? Ou outra ali, né? Por aqui não dá para saber, mas dá para ver na nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter, dá para saber quantos retweets teve, quantos compartilhamentos, né? Aí, Tá. eu comentei com a professora Paula, talvez daria para pegar dessas redes e assim ter uma ideia de... Porque, assim, grande parte dos acessos vem do Google, de pesquisa no Google mesmo. Uhum. Uma pequena parte vem de compartilhamentos, vem do Facebook, enfim, vem de outros lugares, sabe? Tá. Aquela questão também, por exemplo, do tempo de leitura, né? O fato de um texto ser pequeno talvez ajude também, né? Porque... Então, o tempo de leitura que aparece aqui é basicamente o total de palavras dividido por 250. Tá. Legal. Então, se tem 1000 palavras, ele aparece como 4 minutos. Se tem, enfim. Tá. Uma coisa que eu fiquei pensando, Marcelo, por exemplo, na hora de... Eu tinha achado assim, que você estava fazendo meio que uma classificação diária, meio que manual. Uma coisa que eu estava imaginando ou até para validar essa classificação que você tem, você não poderia, por exemplo, usar modelagem de tópicos para fazer isso, sabe? Pegar os textos, fazer uma análise com a modelagem, até para comparar se realmente, né, está dentro daquela classificação. Mas eu estava imaginando que você tinha feito uma classificação totalmente manual, que eu fiquei pensando assim... Até eu ia te perguntar se você tinha feito isso sozinho, porque, é um trabalho enorme, né? Foi sozinho, mas como eu falei, eu trabalho no blog há mais de 2 anos, então não foi só para esse projeto, né? Eu já fazia antes. Você foi fazendo ao longo do tempo, né? Mas daria para fazer essa classificação e para validar até. Se o que eu considerei cerebrologia mesmo. Que daria para fazer depois, né? E outra coisa que eu estava pensando, outra sugestão que eu pensei, era a questão de uma análise temporal. Porque você colocou ali a questão do número de dias influenciou muito. Quer dizer, é meio óbvio que quanto mais dias ele está público, maior a chance dele ser lido, né? Dele ter sido lido. Mas, assim, essa questão temporal, sabe? Talvez dividir a sua análise não sei como que se dividiria isso, assim, porque é igual a professora Paula falou, por exemplo, os de novembro lá, talvez, né, são os recentes, né? O perfil, talvez, a maneira de analisar, talvez seja outra. E os mais antigos, né? Uns aí já devem estar, o blog já é um pouco antigo, né? Assim, já tem alguns anos, né? Sim. Então, talvez esses primeiros aí seria uma outra forma de analisar, então talvez poderia dividir isso, né, essa questão temporal ser levada em consideração. Eu acho que seria uma coisa interessante de comparar isso para ver se os mais recentes, como é que eles se comportam em relação aos mais antigos, esse tipo de coisa. Só ver aqui. E acho que outra contribuição, acho que eu não falei, mas outra contribuição do seu trabalho, talvez eu acho a principal contribuição é servir de base para trabalhos futuros, sabe? Por ser um trabalho pioneiro, então vai servir de base para diversos outros trabalhos. É interessantíssimo isso que você fez. Quer dizer, acho que no blog aí de vocês já dá para fazer muita coisa em cima do que você já começou. E essa questão de comparar com outros blogs também, né, analisar outros blogs também, eu acho que é muito interessante. Essa questão da limitação, realmente, eu acho que é bom deixar claro todas as limitações. Talvez o que o professor Paulo falou, talvez você poderia inverter, né? Talvez, não sei, né? Talvez não frisar, né? Comentar, mas talvez não
não dar tanta ênfase assim, ou mostrar, quer dizer, não sei, né? Acho que realmente, mas eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é legal apontar todos os problemas, principalmente por ser um trabalho pioneiro. Quando alguém começar a analisar o seu trabalho, quando, né, o professor Jesus, né, outros aí foram orientar outros aí, a primeira coisa que ele vai ver, quer dizer, ó, onde, né, o que tem de limitação aqui? Então, é importante deixar isso. Eu acho que é muito válido isso para trabalhos futuros, que eu acho que talvez, na minha opinião aí, assim, é o maior legado que você está deixando aí, né? Fazer um trabalho pioneiro que sirva de base para trabalhos futuros. Eu acho que essa foi a sua grande contribuição, sabe? E eu acho que esse corpus aí, até aquele slide 24 lá, volta no 24 lá, por favor. Ó, por exemplo, ó, no corpus, eu não sei como você estruturou esse corpus, mas pensa o seguinte, como que você descobriu o que é uma analogia, né? Esse tipo de coisa, teria que você criar alguma forma de documentar isso, sabe por quê? Porque eu fico imaginando o seguinte, isso aí deve ser raro. Pouquíssimas pessoas devem ter feito isso. Isso deve ser um trabalho inédito, talvez, entendeu? De você documentar analogias. Então, imagina a quantidade de trabalhos que poderiam surgir depois, assim, baseado nesse seu corpus, entendeu? Então, esse tipo de coisa que você fez, por exemplo, sigla. Sigla talvez não seja tão difícil, porque talvez ele coloque em maiúsculo, né? Se o blog tiver uma padronização na hora de colocar sigla, talvez não seja tão difícil de ver que na frente ou antes, assim, não tem uma descrição daquela sigla. Mas analogia, algumas coisas que você fez aí, isso aí é riquíssimo. E seria interessante. Eu acho que a analogia talvez um dos mais interessantes, entendeu? Que eu duvido que tenha alguém talvez tenha feito esse tipo de coisa, entendeu? Então eu acho que isso aí dá uma publicação interessante, sabe? A documentação disso, a exploração disso, entendeu? Acho que só essa parte aí, se você documentar, explorar, eu acho que talvez saia alguma coisa, né, um artigo, alguma coisa interessante, porque principalmente em português, uma coisa que eu estou vendo em PLN, assim, é muito pobre, né? O que a gente tem de legal está em inglês, está em outros idiomas. Em português, isso é muito pobre. Tanto é que, assim, tem um projeto agora que a USP, né, de São Carlos, com a IBM, a FAPESP, eles conseguiram um projeto agora para 10 anos. E 20%, né, um quinto dessa verba é justamente para trabalhar o português, para criar técnicas, criar corpos, criar de tudo para o português. Porque não tem. Então, esse tipo de coisa que você fez, eu acho que se você documentar bem isso, você estruturar isso de uma forma legal, é um trabalho inédito e que eu acho que interessantíssimo, e talvez que ninguém tenha pensado ainda, entendeu? Isso do português foi até uma dificuldade que eu tive, que tanto a NLTK, assim, a maioria das bibliotecas de PLN, elas não tinham o post-tag em português, né? Só em inglês e alemão. Então eu tive a sorte de achar uma biblioteca chamada Space, em que alguns brasileiros fizeram esse dicionário. Eu consegui fazer o post-tag por causa disso. Eu acho que é a única que tem, né? Sim. Até uma coisa que eu pensei, assim, dando a disciplina, uma coisa até que eu sugeri para os alunos, falei assim, gente, quando não tiver em português, sabe o que faz? Traduz para o inglês, cara. A tradução hoje está muito bem feita. Talvez, para ter certas análises, vale a pena. E é até uma forma, cara, esses textos aí, talvez, como a coisa está hoje, cara, talvez valeria até a pena ter uma versão disso em inglês, entendeu? Para expandir mais o acesso. A gente tem alguns textos em espanhol e inglês, mas são poucos, né? Porque falta gente para traduzir e dá trabalho, né? Então, mas acho que hoje, Marcelo, uma coisa que você poderia pensar é usar PLN para isso, talvez para fazer a tradução automática. Está muito bem feito isso hoje, entendeu? O Google, a tradução melhorou muito. Raramente ele erra, sabe? E dá para fazer o inverso, quer dizer, para checar para ver se ele fez isso bem feito. Então, dá para ter um grau assim, de confiabilidade muito alto na tradução do Google. E já seria um passo. Mas, pelo menos para análise, para analisar, devido a essa pobreza que a gente tem aí, né, em português, talvez só para fazer os trabalhos, talvez já valesse a pena, entendeu? Sim. E não é tão complicado fazer isso, quer dizer. Né? Hoje tem bibliotecas que fazem isso, né, muito bem feito. Tá?
Mas é isso, Marcelo, essas são as minhas considerações. Eu gostei muito do trabalho, assim, só senti falta mesmo. A única coisa, eu acho que, assim, precisaria documentar um pouco melhor, porque é um trabalho que vai servir de base para muitos outros trabalhos. Eu acho que isso aí vai render muito ainda, entendeu? Parabéns pelo trabalho, tá? Agradeço. Bom, obrigado, professor Alexandre, pelos comentários, né? Já fiz aqui também as anotações, né, nessa arguição. Bom, eu como orientador, eu tenho poucas perguntas, né? Muitas das perguntas já fiz durante esses 3 PGCs, né? Esse caminho que a gente teve nesse último ano. Sim, uma das grandes limitações do projeto, né, é a dificuldade na atualização desses dados de entrada, né? Por enquanto, é o Marcelo que está cuidando dessa atualização, mas daqui a 2 anos, talvez ele não seja mais a pessoa encarregada, mas como é que a gente poderia atualizar essas informações, né, sem ser braçal, sem ser manual? Então, esse é um desafio. E concordo, né, talvez criando um protótipo que permita a geração automática desses indicadores seja o caminho mais viável para esse desafio. E uma das coisas que acabei pensando, né, também aqui na questão é que uma das características essenciais de um blog é a discussão de opiniões expressas nos comentários. E o que eu vi é que não tem comentários, né, nos blogs. Por quê? Qual seria o motivo de ter poucos comentários no mesmo blog? Até tem comentários, acho que até hoje a gente teve uns 35, assim. Bom, se fosse contar spam, teria, sei lá, 1 milhão, mas comentários mesmo, tem 35. Eu acredito que é porque para fazer comentário, você precisa primeiro logar, e depois seu comentário precisa ser aprovado. Então, assim, a gente tem mais comentários na página do Facebook do que no blog, por exemplo. Os comentários do blog são mais de pessoas que realmente se interessaram. Tem alguns professores que comentaram, tem estudantes da UFBC mesmo. Não sei, por isso que, como tem poucos aqui, a maioria dos comentários a gente recebe pelo Instagram, pelo Facebook. Então, o número de comentários é uma coisa que eu não considerei, né? Talvez, assim, um trabalho futuro, né, se for feita uma melhora, talvez seria observar esses comentários, né, que tem texto que podem ser usados para trazer novos indicadores, novos atributos para análise. E, bom, legal. E uma última pergunta, né, já que você está concluindo esse PGC, quais seriam as melhores recomendações, né, ou, desculpa, quais seriam as recomendações para melhorar o blog? O que você recomendaria para a pessoa que está, além de ter esses positivo e negativo, né, que você apresentou, os atributos, quais seriam essas recomendações que não estão tocando por enquanto no blog? Tá? Primeiro, colocar as traduções, né, para inglês e espanhol. A gente tem poucos textos traduzidos, muito mais para espanhol. Para inglês, se não me engano, tem 2 ou 3 só. Isso é uma coisa que poderia aumentar nosso número de visualizações, talvez não tanto pelas redes sociais, porque a maior parte lá são brasileiros, mas em pesquisas do Google, né? Porque se pesquisar em inglês, as pessoas não vão encontrar. Tem até alguns que caem no blog, mas olhando pelos dados do Google, assim, 90% é brasileiro, 9% é ou de Portugal, Angola, ou de algum vizinho latino, e muito pouco é de outros países, de outras línguas, né? Então, isso é uma coisa. E também aumentar a frequência de publicações, que isso é uma coisa que, quando a gente começou, a intenção era publicar até 3 textos por semana, né? Só que não dá para manter uma frequência assim, sabe? Ainda mais na UFBC, todo mundo muito ocupado e não dá para publicar tanta coisa assim. Mas quando a gente publicava bastante, o número de visualizações cresceu assim vertiginosamente, sabe? Muito diferente do que agora. Acho que é isso, a princípio. Tá bom. Tá bom, obrigado.
Então, a gente vai ter que se reunir agora, né, com a professora Paula, o professor Alexandre. Eu criei uma nova sala, aqui estou colocando no chat. Por favor, se puderem entrar. E daqui a pouquinho a gente volta para a avaliação. Então, eu vou colocar no mudo aqui. Eu vou parar a gravação.